Olá pessoal, bem-vindo ao canal Universo Bit a Bit e hoje iremos falar sobre associação de resistores, associação em série, associação em paralelo e um pouco sobre resistência de Devinam, que são assuntos bastante cobrados na área de elétrica, eletrônica e que são assuntos que perduram desde o início da caminhada nessas áreas até o final. Sempre é interessante saber qual é a resistência equivalente entre uma sequência de resistores, qual a tensão que está em cima de determinado resistor, qual a corrente que passa em determinado resistor. O simulador que eu vou estar utilizando é o simulador Tinkercad, totalmente online, e já tem um vídeo no canal falando sobre isso, como utilizar um pouco dele. Se por acaso ficar em dúvida, pode entrar no vídeo, que eu falo um pouco sobre Tinkercad. E sem mais delongas, vamos iniciar falando sobre resistor em série, o que caracteriza um resistor em série. Para fazer essa representação, eu vou colocar uma fonte, no caso, uma pilha, para simular. Vou fazer a rotação dessa pilha aqui e vou colocar dois resistores. Dois resistores. Resistor R1 e resistor R2. Em termos de apresentação, esse simulador só perde um pouco em relação a essa parte da nomenclatura que ele não mostra em relação a outros simuladores, mas vamos lá. E vamos fazer a ligação desses dois resistores. Uma associação em série, no caso. Um pouco torto, mas vai dar para entender. O que é que caracteriza esses dois resistores estar em série? O que caracteriza esses dois elementos estar em série é porque todos esses dois elementos estão em sequência e um dos seus terminais é conectado ao outro terminal do elemento seguinte, sem que haja nenhum tipo de ramificações entre eles. Vamos ver se isso está de acordo. Um terminal desse elemento tem que estar conectado no terminal do elemento que vem a seguir, que no caso é esse, o correto. E não existe nenhuma ramificação entre eles. O outro terminal pode estar conectado em qualquer lugar, porém essa parte central tem que estar de acordo. O terminal de um tem que estar conectado no terminal do outro. No caso, o resistor tem dois terminais de conexão, o terminal superior, o terminal inferior, e esse outro também, terminal superior, terminal inferior. Eles estão de acordo com essa definição de resistores em série. Ou seja, o terminal do superior está conectado no terminal do inferior e não há nenhuma derivação, nenhum fio puxando para outro lugar na conexão entre eles. Tanto faz para esse componente como para os componentes. Se for componentes com dois terminais, como é no caso desses resistores, essa caracterização vai funcionar. Novamente, eu tenho um elemento que tem um dos seus terminais conectado no próximo terminal do elemento seguinte, e não há nenhuma derivação entre eles. Porém, supomos que eu faça algo desse tipo. Vamos à suposição. São duas suposições que você tem que prestar atenção. E eu estou trabalhando com esses dois resistores. Sempre você vai ter que pegar, você vai ter que isolar os elementos que você quer saber que estão em série. No caso, os elementos que eu quero saber que estão em série é o resistor superior e o resistor inferior. Nesse caso, vamos para a primeira suposição. Um dos terminais do superior tem que estar conectado a um dos terminais do inferior. Vamos lá. Esse terminal aqui está conectado a um terminal do inferior. Ok, a primeira suposição está ok para ser resistor em série. Agora vamos para a segunda. Há alguma derivação entre os dois? Sim, há uma derivação. Ou seja, esses dois resistores não estão em série. Vamos para outro exemplo. Eu vou tirar esse resistor de baixo
e vou deixar esses dois resistores. Eu quero saber se esses dois resistores estão em série. Eu isolei dois elementos do circuito e quero saber se eles estão em série. Esse resistor e esse segundo resistor. Vamos lá. Um dos terminais desse resistor tem que estar conectado a um dos terminais do segundo resistor. Um está, ok. O outro também está. Aí não pode. É apenas um dos terminais que tem que estar conectado com um do outro elemento. Como aqui são os dois terminais, então isso não caracteriza uma associação em série. No caso, isso caracteriza uma associação em paralelo. Mas o que veremos depois. Vamos tirar aqui. Agora a gente vai fazer alguns cálculos a partir disso aqui. Vamos deixar mais bonitinho aqui nosso circuito. Vamos lá. Eu tenho uma fonte de alimentação e tenho uma resistência. E existe uma queda de tensão em cima dessa resistência. Como aqui nesse circuito a gente tem que esse elemento, os dois polos dessa bateria estão em cima desse resistor, em cada terminal do resistor, então a diferença de potencial, a tensão que está nessa pilha é a mesma tensão que está em cima desse resistor. Para isso a gente vai utilizar um voltímetro para ver se essa suposição está certa. Coloca ele aqui e vamos calcular. Para fazer isso, basta ligar cada um dos seus terminais de conexão a um dos terminais do resistor. Terminal negativo vai na conexão negativa do nosso LED. E a conexão positiva vai na conexão positiva. Ou seja, eu quero medir a tensão que está em cima desse resistor. Voltando ao que eu falei anteriormente. Cada terminal, cada polo da bateria está em um terminal do resistor. Isso se configura que a diferença de potencial que está entre os terminais da bateria é a mesma diferença de potencial que está nos terminais do nosso resistor. Para isso a gente vai utilizar um voltímetro para calcular. Vamos iniciar a simulação, mas antes disso vamos ver que a bateria é de 1.5 volts. Então a tensão que tem que estar em cima desse resistor é de 1.5 volts. E é 1.5 volts que está em cima desse resistor. E destaco que a resistência nesse momento não interfere. Se eu colocar aqui 3, continua 1.5. Se eu colocar aqui 2, continua. Agora a gente vai fazer uma simulação utilizando resistores em série. Como eu falei, temos o primeiro resistor superior e vamos colocar outro resistor aqui. Um segundo resistor. Quando a gente tem associação de resistores, a gente quer achar a resistência equivalente. Então existe uma resistência ou um resistor que eu posso substituir esses dois resistores. E que o valor dele é como se suprisse esses outros dois resistores que estão aqui. Supondo que eu falei no início do vídeo, eu tenho dois resistores aqui e esses resistores estão em série. Quando eu tenho resistores em série, para me achar o resistor que substitui esses dois resistores aqui no circuito, e o circuito continua na mesma configuração, nós iremos ver o que significa isso na mesma configuração. O que é que nós fazemos aqui? A gente soma esses dois resistores. No caso aqui temos o resistor de 2 ohms e aqui temos o resistor de
2 ohms também, vamos botar aqui 1. Temos um resistor de 2 ohms e temos aqui um resistor de 1 ohm. Se eu quero calcular a resistência equivalente desses dois resistores, então, como esse circuito é em série, ó, o terminal de um está conectado no terminal do outro e não existe derivação entre eles. Esses dois resistores estão em série. Preste atenção que somente um dos terminais deve se conectar, dos dois elementos que eu estou olhando. Então, se eu quiser substituir isso aqui por um resistor, é só eu somar esses dois. Como aqui está 2 e aqui está 1, então a resistência equivalente aqui é 3. Então eu poderia muito bem tirar um desses resistores, colocar um resistor aqui, só que um resistor de 3 ohms. Aqui está 3K no caso. Estava trabalhando em quiloohms, ou seja, antes tinha 2 ohms em cima, 2 quiloohms em cima, 1 quiloohm embaixo, então a soma dos dois dá 3K, 3 quiloohms. Esse é o resistor equivalente. Resistores em série. Se eu tiver 3 resistores em série, vamos lá. Nós podemos fazer do mesmo jeito que estávamos fazendo anteriormente. Só que agora pensamos que um está de fato em sequência do outro, ou seja, o terminal desse está conectado a um terminal do outro e um terminal do outro está conectado a um terminal do seguinte. E por aí vai, para 3, 4, 5, 6 resistores. E entre cada conexão dessas, não pode ter uma derivação, porque aí não configura a resistência em série. Se eu colocar outro resistor aqui e ligar esses dois terminais, vamos perceber que vamos perceber que se eu for analisar esse resistor de cima, esse aqui e esse, se eu estou analisando todos os três, aí eu vou ver se o terminal de cada um está conectado no terminal do outro em sequência. Vamos lá. Um do terminal desse primeiro está conectado a um terminal do meio, ok. E o terminal do meio está conectado a um terminal do que vem após, ok. Aí agora a gente vem para a parte de se existe derivação entre eles. Entre o primeiro e o segundo, não existe derivação. Derivação seria um fio puxando daqui do meio para algum outro local. Não existe derivação. Agora, do segundo para o terceiro, existe uma derivação. Então, esses três aqui não estão em série. Se eu estiver analisando os três, eles não estão em série. Porém, se eu analisar esses dois de baixo, eu vou perceber que o início desse está conectado nesse aqui. Ou seja, um terminal de um está conectado em um terminal do outro. E não existe derivação entre eles. Ou seja, esses dois resistores estão em série. Porém, esses três aqui eu não posso afirmar isso devido a essa derivação aqui. E para calcular a resistência equivalente é a mesma coisa. Quando os resistores estiverem em série, eu somo. Nesse caso aqui, agora, estão todos em série. Então, se esse aqui é de 3, esse aqui é de... São todos de 3, né? Pronto. 3, 3 e 3. Resistência em série, eu somo todos os resistores. Então, aqui é 3, 3, 3. Então, a soma dos 3 dá 9. Ou seja, eu poderia substituir esses 3 resistores por um resistor de 9. Chegar aqui e chegar aqui. Colocar aqui um resistor de 9. Por que isso aqui? O que quer dizer eu posso substituir esses 3 resistores por um resistor de, de 9? O que quer dizer esse resistor equivalente? É basicamente quando eu tenho um circuito e eu tenho vários resistores ali naquele determinado circuito. No caso, vamos supor que eu tenho um circuito grande e eu tenho um determinado parte do circuito, uma sequência ali de resistores, uma associação de resistores, série e paralelo. Vamos supor que tenha 30 resistores ali, em uma sequência de série e paralelo juntos. Teoricamente, eu posso substituir aqueles 30 resistores por um único resistor sem modificar as configurações do circuito, ou seja, eu posso retirar aquela quantidade de resistores e trocar aquilo por um único resistor e o funcionamento do circuito em geral vai continuar o mesmo. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho esses dois resistores aqui. E agora eu vou precisar de um amperímetro.
porque eu vou precisar calcular a corrente elétrica que vai estar passando pelo meu circuito. Vamos lá, quero calcular a corrente que está passando pelo meu circuito. Vamos ver que aqui, eu vou tirar também essa, vou colocar aqui uma bateria de 9 volts, que fica mais interessante de visualizarmos em relação à diferença de potencial que vai ter aqui. Aqui em cima, a única coisa que vai acontecer é que vai dar, rotacionei, iria dar um valor trocado aqui em cima, mas eu já vou ajeitar isso em relação aos terminais. Vamos lá. Aqui temos um resistor de, vamos colocar aqui um resistor de 5 e outro resistor aqui de 5 também. Só que em vez de quilo, vamos colocar ohms, que é uma unidade interessante aqui para trabalharmos. 5 ohms, 5 ohms. Vamos entender de fato o que é essa resistência equivalente. Temos aí dois resistores, cada um de 5 ohms e uma tensão de alimentação de 9 volts. Esse elemento aqui é um elemento que vai medir a corrente. Ele está aqui em série com o circuito, mas ele não modifica o circuito. A resistência interna dele é mínima para que a interferência no circuito dele seja mínima, diferente do voltímetro, em que a resistência dele tende a uma resistência muito grande, já que ele vai estar em série, então ele não pode interferir. E como esse aqui está dentro do circuito, a resistência tem que ser mínima. E o que eu quero calcular é a corrente do circuito. Vamos lá. Temos dois resistores em série aqui. E vamos ver quanto que é a corrente aí nesse circuito, com esses dois resistores em série. A corrente que está passando aqui nesse circuito. Temos que colocar aqui corrente, no caso. Aqui está em tensão, vamos colocar aqui corrente. Vamos lá. Está aqui, corrente. 5 e 5. Temos aqui uma fonte de 9 volts. Seguindo a lei de Ohm, vamos perceber que para calcular a corrente do circuito, a gente utiliza essa formulazinha aqui. V é igual a RI. E para me calcular a corrente, é só eu isolar o I, passando o R para o outro lado, e vai ficar aqui I é igual a V sobre R. Então a gente chega nesse ponto que a corrente é tensão sobre resistência. Se eu dividir essa tensão de 9 volts pela resistência, 5, 5, 5 mais 5, eu vou obter o valor da corrente que está passando por esse circuito. Vamos ver que aqui tem uma pequena diferença em alguma parte de perda, mas em suma é pegar o valor da resistência equivalente. Nesse caso aqui é uma associação em série, então a resistência equivalente é o primeiro mais o segundo. Então a gente vai ter que a resistência equivalente é 5 mais 5, que vai dar 10. Então a corrente é igual à resistência equivalente e em cima vamos ter a tensão, ou seja, tensão dividido pela resistência equivalente, ou seja, 9 dividido por 10, que vai dar aproximadamente 0,9, aproximadamente. Aqui está em miliamperes, ou seja, 0,9 amperes, que é aproximado. E eu posso substituir esses dois resistores por um único resistor, que é isso para que serve a resistência equivalente, é diminuir o nosso circuito. Qual é a resistência equivalente aqui? É a soma desses dois resistores, porque eles estão em série. Como aqui é uma associação em série, então a resistência equivalente aparece na soma desses resistores. Primeiro mais segundo. Vamos fazer isso aqui. Eu tinha um resistor de 5 em cima e um de 5 embaixo. Então a resistência equivalente deveria ser 10. Então, teoricamente, nosso circuito tem que se comportar do mesmo jeito. Já que eu fiz uma alteração que só iria melhorar
o nosso circuito, as configurações dele iriam ser a mesma em relação a níveis de tensão, corrente. Vamos ver isso agora. Deu a mesma coisa de antes. Teve uma pequena queda, ou seja, a gente achou um resistor que dá para me substituir a configuração que estava antes e não modificar o nosso circuito de fato. Vamos ver um pouco sobre resistência em paralelo. Aí a gente vai pegar mais o que significa essa tal resistência equivalente. Resistência que é em paralelo é mais simples. É só a gente imaginar que cada um dos terminais dos elementos que a gente está observando tem que estar conectado no mesmo nó, ou seja, os terminais têm que estarem conectados. Um exemplo, cada um dos terminais desses elementos tem que estar conectado. Vamos pegar esse elemento aqui. O terminal de cima está conectado no terminal de cima desse outro elemento, ok. Então o terminal de baixo tem que estar conectado com outro terminal do outro elemento, correto? E nesse caso aqui, ó, pode ter derivação entre eles. Pode existir essa derivação entre eles. Agora a gente vai fazer aqui outro cálculozinho bem interessante, que é o seguinte. Temos agora aqui dois elementos em série, que são em paralelo no caso, em paralelo, e eu quero calcular qual é a corrente aqui. Vamos aqui. Percebemos que a corrente é de 1,38 amperes. E eu tenho dois resistores. Eu quero diminuir o meu circuito, mas eu quero que o meu circuito continue com as mesmas propriedades. Níveis de tensão, níveis de corrente. Como é que eu faço isso? Eu tenho que substituir esses dois resistores por um único resistor, que é chamado de resistor equivalente. Como é que eu acho esse resistor equivalente? Aí você tem que ver, é um resistor em série ou é uma associação em série ou é uma associação em paralelo? Vamos ver se é associação em série. O terminal de um tem que estar conectado no terminal do outro, ok. Mas o outro terminal não pode estar. Aqui então aqui já está errado, não é em série, porque o outro terminal está conectado. Vamos ver se é em paralelo. O terminal de um tem que estar conectado no terminal do outro e o outro terminal também. E pode ter ramificação entre eles, ou seja, isso aqui no caso é uma associação em paralelo. Então agora para mim achar o resistor equivalente é só achar ele a partir da associação em paralelo. E como é que funciona isso? Se a associação em série eu somava, a associação em paralelo eu vou ter que fazer esse cálculozinho aqui. Não aqui. Esse cálculozinho aqui. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Como é que eu faço isso? É simples. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Resistência equivalente é o que eu quero achar. Esse aqui é 10 e esse aqui é 10. Ou seja, R1 é 10 e R2 é 10. O que significa esse mais 3.1 sobre Rn? É porque se eu tiver 30 resistores em paralelo, é só eu ir aumentando aqui a equação. R1, R2, R3, R4 até o R30. Se tiver 40 em paralelo, é só eu aumentar aqui a equação. Como eu tenho dois, eu vou fazer isso aqui. E agora é só resolver. Como é que eu resolvo isso? Eu multiplico esse elemento pelo elemento de cima, multiplico esse aqui pelo elemento da direita, somo em cima e multiplico embaixo. Ou seja, 10 vezes 1 vai dar 10, 10 vezes 1 vai dar 10, então vai ficar o 10 de cima mais o outro 10, que vai dar 20,
E aqui embaixo vai ficar 10 vezes 10 que vai dar 100, ou seja, isso vai gerar isso aqui. Vai dar 20 em cima e vai dar 100 embaixo. 100 embaixo. Fazendo essa multiplicação, a gente vai... Não, quer dizer, de início agora não vamos fazer para ficar melhor. Aí agora a gente quer isolar R1. RQ no caso. Então RQ vai passar... Como está dividindo aqui, 1 dividido por RQ, então pega o RQ e passa multiplicando. E essa fração vai passar para cá. Então meio que eu vou ter... Vamos dividir aqui, né? Vai ficar 20 dividido para 100, que vai dar 0,2. Vai ficar 0,2. E aqui vai sair isso. Esse aqui vai ser o nosso RQ. Vai ficar 1 dividido por 0,2. 1 dividido por 0,2 é 0,5. 0,5 não, 5 no caso. 1 dividido por 0,2 é igual a 5. Então isso aqui é igual a 5. Ou seja, a nossa resistência aqui equivalente era igual a 5. Aqui está 1,38. Supondo que eu quero trocar essas duas resistências por uma resistência equivalente, eu tenho que trocar essas duas resistências por uma única resistência, que foi a que a gente achou, que é a resistência de 5 ohms. Então, teoricamente, se eu trocar essas duas resistências por uma única resistência, as propriedades do circuito não podem mudar. Aqui tem que permanecer 1,38 ou aproximado. Em tese, deveria permanecer o mesmo valor, mas aqui, como esse simulador está utilizando valores aproximados, então pode ser que dê uma pequena diferença, mas em tese teria que dar o mesmo valor. Vamos lá, isso aqui teria que estar 1,30 alguma coisa. Vamos voltar para ter certeza. 1,38. Então a gente vem, tira aqui e coloca um resistor de 5 ohms. Vamos ver? 1,38. Ou seja, as propriedades do meu circuito permaneceram as mesmas, mas eu consegui diminuir. Para que isso serve? Vimos exemplos bem simples, mas eu poderia ter um exemplo nesse formato, onde eu tenho vários resistores. Vamos colocar muitos resistores aqui. Vamos supor que eu tivesse a ligação entre vários resistores, não vai ficar algo tão bonitinho aqui, mas estou ajeitando o próximo simulador para fazermos esses testes. Vamos supor que eu tenho... Deixa eu ver onde vai esse aqui. Eu vou tirar ele daqui para ficar melhor. Vamos colocar ele aqui em série. Aqui é um exemplo bem simples, porque tem 3 elementos, mas eu poderia ter vários elementos aqui ligados com 40, fazendo uma malha bem fechada, com vários elementos. E tipo, eu iria ter uma corrente passando no meu circuito, e eu queria reduzir esses elementos para um único elemento, então poderia fazer esses cálculos e chegar lá. A gente vai ver como é que a gente faz isso. Vamos ver aqui uma coisa agora. Uma aplicação. Vamos supor que você está montando lá um circuito que tem vários resistores e vamos supor que cada resistor, todos os resistores têm um preço fixo. Não importa a resistência do resistor. Todos os resistores têm o mesmo valor. Ou seja, se eu pego um resistor de... Vamos esquecer um pouco a parte de potência. Vamos falar um pouco só em relação à parte de ohms. A potência conta muito, mas nesse caso vamos tirar isso um pouco da jogada. Vamos supor que você tem vários resistores lá, cada resistor custa R$ 1. Tem 30 resistores no seu circuito. E vamos supor que, independente do valor do resistor, ele vai ser R$ 1. Ou seja, se eu conseguir, se 30 resistores, iria dar R$ 30 no meu circuito. Se eu conseguir trocar esses 30 resistores por um, eu iria trocar R$ 30 por R$ 1. Como é que eu faço isso? E o meu circuito não pode ser alterado. Ou seja,
Nesse caminho, vamos supor que aqui é o nosso circuito. Ou seja, a corrente que tem que estar passando aqui tem que ser a mesma. Então eu teria que trocar todos aqueles 30 por um único resistor e tinha que permanecer com a mesma corrente. Como é que eu faço isso? Eu calculo o resistor equivalente. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, vamos perceber que eu tenho dois resistores em série, em paralelo, 5 e 5. No cálculo anterior, a gente tinha 10, né? Vamos fazer com o cálculo anterior para diminuir aqui nos cálculos. Vamos lá. E aqui eu vou colocar 5, ok. Como é que eu calculo o resistor equivalente aqui? Quero calcular o resistor equivalente aqui. Vamos fazer a simulação. Vamos perceber que aqui tem 783. Eu vou anotar aqui em algum cantinho. Vamos gravar esse número. 783. Nessa parte do circuito está passando 783 miliamperes. Somando aqui, iria dar, supondo que cada resistor seja R$ 1. Aqui vai dar R$ 13. R$ 13. Nesse circuito aqui, vamos supor que eu quero montar um circuito desse jeito. É uma bateria. São esses três. É uma bateria. E aqui eu quero que esteja passando 7,83 miliamperes. Só que aqui eu estou gastando R$ 3 por cada circuito, né? Em relação a. Em termos de resistores. Então, se eu puder substituir esses três resistores por um, eu vou estar deixando de pagar R$ 3 para estar pagando só R$ 1. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e calculo a resistência equivalente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou diminuir o meu circuito. Eu vou olhar primeiro o que está em série, primeiro o que está em paralelo e vou vendo o que dá para mim resolvendo primeiro. Vamos começar por aqui. Vamos ver, esse resistor está em... Vamos pegar esses resistores aqui. Esse aqui, o superior e o inferior. Eles estão em série? Vamos lá. O terminal de um tem que estar conectado no terminal do outro. Ok. Tanto para esse, tanto para esse, né? Será que esse aqui está em série com esse? E esse aqui também está em série com esse? Vamos lá. Já vimos que o terminal de um está conectado no terminal do outro. Porém, existe uma derivação aqui no meio. Ou seja, esse aqui com esse aqui não está em série. E esse aqui com esse aqui também não está em série. Eu já peguei, já fui esse com esse e esse com esse. Não está em série. Está em paralelo? Vamos lá. O terminal de cima tem que estar conectado em um terminal do outro. Ok. Mas o outro terminal de baixo tem que estar conectado no outro terminal do de cima. Não tá, ó. Esse aqui me vai direto para a fonte. Ou seja, esse aqui não está em série, não está em paralelo com nenhum desses dois. Agora esse aqui, ó, vamos perceber que ele está em paralelo com esse. Como assim? O terminal de cima está conectado em um terminal do outro. E um terminal de baixo está conectado no terminal do outro. O que é que eu quero dizer? É porque eu quero... É só você pensar que cada terminal está conectado num nó. Cada um dos terminais compartilha o mesmo nó. Aí tem que entrar na parte do que é nó, né? Nó é um local onde a corrente ou se divide ou a corrente se junta. Nesse caso aqui, se eu colocasse um perímetro aqui, eu iria ver que essa corrente 783 está se dividindo entre esse resistor e esse outro resistor aqui. Isso caracteriza-se como um nó, esse ponto. Ou seja, um dos terminais dos dois está conectado no mesmo nó. O mesmo vale para o ponto de baixo. Esse ponto aqui está conectado nesse outro ponto aqui. Visto que esses dois estão em paralelo, então eu posso calcular a resistência em paralelo desses dois resistores, a resistência equivalente. Eu coloquei 10 porque tínhamos feito esse cálculo anteriormente e vimos que esses dois aqui, no anterior, eram 10 e a resistência equivalente era 5. Ou seja, eu posso substituir esses dois resistores por um de 5. E aqui vai virar 5. Ok. Esse circuito aqui teria que ser igual. Ou seja, esse aqui não pode modificar o meu circuito, já que esse aqui é equivalente aos dois. Eu posso substituir os dois por esse aqui. É como se aqueles dois estivessem aqui. Ou seja, o circuito vai permanecer o mesmo, que era 783, se não estiver enganado. Vamos ver. Permanece o mesmo. Ok. Só que eu já tenho dois resistores, né? Antes eu pagava R$ 3, agora eu estou pagando R$ 2. Mas eu posso pagar só um, né? Se eu conseguir reduzir isso aqui só para um resistor. Agora vamos ver que esses dois resistores estão em série. Ó, o início desse é no final do outro. É no início do outro. E não existe derivação entre eles. Estão em série.
Então eu posso substituir esses dois resistores por um único resistor, que é um resistor proveniente da associação em série. Aqui é quanto? 5. E o de baixo é quanto? 5. Ou seja, o resistor equivalente aqui é o quê? É a soma dos dois, já que estou em série. É 10. Então, em tese, se eu substituir isso aqui por um de 10, o circuito tem que permanecer o mesmo. 10. Vamos ver, tem que dar 783, né? Que era o que estava dando antes. 783. Ou seja, vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui tudo para ficar melhor a visualização para vocês. Vamos voltar aqui o nosso circuito inicial. E eu vou colar outro circuito aqui, Ctrl V. Colar ele aqui. Vamos lá. Eu tinha um circuito que eu tinha três resistores e que totalizava de resistores, supondo que cada um era R$ 1, R$ 13. Ou seja, nesse circuito aqui eu estaria gastando R$ 3 só de resistores. E nesse circuito aqui eu vou estar gastando apenas R$ 1. Porém, as propriedades do meu circuito têm que permanecer iguais. Ou seja, eu fiz uma redução no meu circuito. Eu diminui os custos do meu circuito. E as propriedades têm que permanecer a mesma. Vamos lá ver. Nesse caso aqui é corrente, né? A corrente vai permanecer a mesma. A queda de tensão aqui vai ser a mesma entre esses dois terminais. Aqui também. E a corrente tem que permanecer igual. 783, 783. Por quê? Porque eu consegui reduzir aquela quantidade de resistores para um único resistor, que é chamado de resistor equivalente. Ou seja, a associação de resistores em série e paralelo nada mais é que eu consegui reduzir o meu nada mais é que conseguir reduzir os meus resistores para um único resistor, chamado de resistor equivalente. Ou seja, o nome já diz, é um resistor que é equivalente a outros resistores e que faz com que as propriedades do meu circuito permaneçam a mesma. Nesse caso aqui podemos ver que eu tenho três resistores em um 783 mA e no outro eu tenho um resistor e continua a mesma corrente. Poderíamos fazer outros exemplos aqui, mas para não aumentar muito o tempo, eu vou estar parando por aqui. Irei fazer outro vídeo só resolvendo resistores série, paralelo e vou colocar aqui alguns exemplos. Mas já mostro aqui alguns exemplos, que são esses dois exemplos aqui. Exemplos um pouco maiores, esses dois. Como é que eu posso resolver isso aqui? Podemos ver que se cada resistor aqui for R$ 1, eu vou estar gastando 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. R$ 8 só de resistores. Se eu conseguir achar o resistor equivalente aqui, eu vou conseguir trocar esses 8 resistores por um único resistor. Como os valores deles são iguais, então esse aqui seria R$ 8 e com o único resistor será R$ 1. Ou seja, passo de R$ 8 para R$ 1. Então é isso, pessoal. Espero muito que tenha dado para entender alguns conceitos e estaremos sempre aqui. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Se por acaso tiver alguma dúvida e quiser fazer reunião no Meet, alguma coisa do tipo, pode falar nos comentários também, que estarei à disposição, assim tenha tempo. Então, se gostou do vídeo e quiser dar o like, se inscrever no canal, ajuda bastante. Se quiser compartilhar também com seu amigo de curso. E no canal a gente vai falar também sobre eletrônica, robótica, elétrica no geral e várias outras coisas, experimentos. Estamos com um dronezinho aí e vamos também estar colocando ele para voar, fazendo várias coisas. Então você que gosta de eletrônica e da cultura make, faça você mesmo. Então é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.